Boa noite, pessoal. Vamos aqui para nossa live. Que quarta, hein? Nós temos aí algumas super quartas quando tem Copom, Fed. Hoje é uma super quarta daquelas, né? Nós tivemos Copom, não tivemos Fed, mas tivemos algo muito mais importante, que foi a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Isso tem implicações muito grandes no âmbito dos investimentos. Pessoal, já deixo aqui, Raquel, quem for entrando, sintam-se bem-vindos, boa noite, né? Podem mandar aí suas perguntas, vou deixar a live gravada. Nós vamos falar aqui hoje sobre o Copom, né? Acabou de sair a decisão, como é tradicional já, sempre às quartas-feiras de Copom a gente faz aqui a nossa live, e eu vou deixar depois no YouTube, então se você estiver vendo gravado aqui no Instagram ou no YouTube, fique à vontade para comentar, criticar, elogiar, enfim, mandar pergunta, clica, compartilha, comenta, curte, etc. Então vamos lá. Sim, nós vamos falar também, né, além da questão do Copom, claro, da posse do Biden, todas as repercussões que isso vai indicar, um pouquinho de cena política interna também, porque tá tudo relacionado, né, a questão da vacinação, etc. Então vamos lá, iniciando, pessoal. Tivemos hoje a decisão do Copom, como era previsto, a manutenção da taxa de juros em 2%, a mínima histórica, já é a quarta reunião seguida em que o Banco Central mantém essa taxa de juros em 2%, porém, né, foi retirado, como também era previsto, o Forward Guidance. O Forward Guidance é a prescrição futura, a orientação futura, como queira, de que o Banco Central tinha feito isso lá atrás, lá pelo meio do ano, quando as expectativas da inflação estavam muito baixas, de manter a taxa de juros na mínima histórica, inclusive uma taxa real negativa, né, isso é mais histórico ainda para o Brasil, por conta da crise do coronavírus, ou seja, uma política estimulativa da economia. O que acontece? No final do ano, o IGPM já vinha bem alto, né, acima de 20%, o IPCA também começou, que é o índice geral de preços, né, o IPCA é o índice oficial medido pelo IBGE, que inclusive remunera lá os títulos do Tesouro Direto, IPCA+, a inflação oficial do Brasil começou a acelerar também, certo? Preço de commodities aumentando, o dólar aumentou, né? No final do ano teve aquela pressão no dólar. Então o que é que aconteceu? Saiu o dado do IPCA de mais de 4%, né? Ficou acima do centro da meta, está ali na tolerância, mas fazia muito tempo que isso não acontecia. E aí o Banco Central então optou por retirar essa orientação futura, esse forward guidance, de manter a taxa abaixo, né? Inclusive acabou de sair o comunicado, né? O comunicado é bem sintético, ele explica que isso não é necessariamente, automaticamente ou mecanicamente, como ele fala no comunicado, uma alta dos juros. Isso significa apenas que o Banco Central vai se guiar pelo que ele fazia antes, que é analisar as condições de mercado para decidir na próxima reunião de março se aumenta ou não. Provavelmente vai aumentar, né? O que o mercado estima é que fique ali 3,5% mais que no final do ano. A inflação pode seguir aumentando, né? Esse choque de commodities, o minério de ferro está batendo recorde atrás de recorde, o petróleo aumentou também, acabou de aumentar a gasolina, né? A Petrobras inclusive vinha sendo cobrada para aumentar essa gasolina, né? Teve todo o temor de ingerência política. Lembra que no Banco do Brasil o presidente pediu a demissão, acabou que o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, com o Paulo Guedes, conseguiram demover o Bolsonaro dessa ideia, mas ficou esse medo. E a gente lembra, né, falando de inflação, de juros, de dólar, a gente lembra o que aconteceu lá em 2010, por exemplo, no governo Dilma, em que a inflação chegou a mais de 10%, e aí fica um ciclo vicioso. Você tem que aumentar os juros, o Banco Central estava lá em 14%, 25%, né, o pessoal da renda fixa fica saudosista disso, mas, gente, é ruim para o país paga mais juros, fica mais caro o crédito, e também a inflação alta, então o ganho real era pequeno ali. E o dólar, né, estava inclusive sobrevalorizado naquela época, mas, né, agora com a taxa de juros mais baixa, o diferencial entre as taxas de juros, ele realmente cai o dólar, faz cair o dólar. Quando eu falo cair o dólar, eu estou querendo dizer, né, a valorização da moeda, ou seja, na verdade o dólar ele acaba subindo, né, quer dizer, o real cai em relação ao dólar. Então, assim, o que aconteceu no final do ano passado foi exatamente essa questão da inflação aumentando, e aí as taxas de juros futuras, a expectativa de juros futuros também aumentou. E aí a gente teve realmente um recuo no dólar, né? Mais dinheiro vem para cá para ganhar esse diferencial de juros, a oferta aumenta, a demanda permanece mais ou menos a mesma, o preço acaba caindo. Então, nós temos aí algumas perspectivas. Tem que avaliar essa questão do câmbio, tem que avaliar essa questão das commodities. Então, vamos passar aqui, porque está tudo relacionado à segunda parte da live, que é a posse do Joe Biden, né? Então, tivemos aí 4 anos de Donald Trump, anos
bem turbulentos, na verdade, mas assim, algumas linhas mestras do governo americano vão se manter. Sobretudo a guerra comercial com a China, né, que é uma guerra além de comercial, tecnológica, geopolítica. Então, com certeza de uma forma mais diplomática, né, com menos situações no Twitter, né, mas o confronto entre essas duas superpotências deve continuar. Então isso aí não vai mudar tanto. Em relação ao multilateralismo, isso sim vai mudar bastante. Inclusive hoje, uma das primeiras medidas do Biden foi justamente retornar ao OMS. Tem a questão do fim do Muro do México também. Então as relações internacionais vão ficar mais normais, digamos assim, já que o Trump tinha uma postura bem isolacionista. E isso contribui para o enfraquecimento do dólar, né? Então mais negociações multilaterais, volta ao OMC, melhor relação com os imigrantes, com o México, com a questão da China, como eu falei, é uma coisa mais estrutural, então vai seguir mais com um tom diferente. E, claro, né, o pacote trilionário aí de 1,9 trilhão de dólares, né? Agora nessa crise ninguém mais fala em bilhão, né? Lembra do Ciro lá, dá bilhão? Não, agora é trilhão. Se não for trilhão, a gente não conversa. E isso, evidentemente, com essa oferta gigantesca, né? Antigamente se falava, né, o Ben Bernanke, que é ex-presidente do Fed, do dinheiro de helicóptero. Agora não é mais dinheiro de helicóptero, é dinheiro de jato, dinheiro de enfim, né? Nem avião cabe aquilo, né? Assim, uma coisa inimaginável, né? São trilhões e trilhões, já tivemos isso ano passado e continuar, até porque os efeitos da pandemia seguem. Tivemos isso aqui no Brasil também, né? A gente lembra do auxílio emergencial. Nós temos aí uma questão, voltando para o Brasil, fiscal muito grave, mas vamos terminar a parte do Biden e depois eu volto para essa parte. E aí, nós temos então várias diferenças. E aqui eu não vou falar das diferenças ideológicas, nem da questão da pandemia, de usar máscara, não, porque isso aí a gente sabe que Trump e Biden, eles têm posições bem diferentes em relação a isso, mas vamos ficar aqui mais na política econômica. Aliás, a Janet Yellen, né, que foi escolhida pelo Biden também para comandar a política econômica nos Estados Unidos, também defendeu esse pacote trilionário ontem, e isso vai guiando as notícias e a perspectiva de um dólar mais fraco e, consequentemente, né, quando é a chamada inflação do dinheiro. Quando o dólar fica mais fraco, e aí globalmente, não em relação ao Brasil, o Brasil, como eu vou falar, né, tem essa questão fiscal, então tem ali alguma situação para se ver, mas em relação a todas as outras moedas do mundo, né, seja euro, seja iene, seja as próprias moedas dos países emergentes, Turquia, Rússia, México, né, país que mais se assemelham em tamanho de economia, etc., o dólar vem perdendo força justamente por essa emissão de trilhões e trilhões na economia. E o que é que acontece? Todas as outras classes de ativo acabam subindo. Então as ações subiram, nós tivemos um ano gravíssimo, mas a própria B3 subiu, o nosso índice Bovespa, Nasdaq, Dow Jones batendo recordes históricos, o ouro subiu muito, foi mais de 80%. Que mais? Criptomoedas foi uma coisa assim espetacular, né? Bateu 100 mil e logo depois chegou nos 200 mil, então foi um crescimento assim de sei lá, 300, 400, 500%, dependendo de onde você pegar no ano. E a prata subiu, enfim, quase todos os ativos subiram, imóveis subiram. Então, quando você joga mais dinheiro na economia e a quantidade de bens permanece ali mais ou menos a mesma situação de oferta e demanda, os preços de todos esses bens, metais preciosos, criptomoedas, ações, tudo acaba subindo. O que perde dinheiro é justamente o dinheiro, né, a moeda, então o dólar perde esse valor em todo mundo. Não é tanto, né, assim, porque os outros países também fizeram seus pacotes. Aqui no Brasil, nós temos também, já voltando para o Brasil, essa parte fiscal. Então, o que é que acontece? Se houver, estava até ouvindo um podcast agora, né, muito bom, inclusive, eu gosto muito de ver essas coisas, inclusive sobre tecnologia, que é mais um fator sobre a inflação, mas o que o pessoal estava falando, os especialistas, é que se o Brasil quebrar o teto de gastos, né, furar o teto, porque a gente sabe que precisa ter aí algum auxílio, né, não necessariamente esse auxílio emergencial de R$600, mas algum auxílio precisa ter porque as pessoas não vão se vacinar a tempo, né, tá uma confusão essa história da vacina, estamos com atraso aí de insumos da China, importação da Índia, né, parte diplomática do governo deixando bem a desejar, para ser educado aqui, mas o que acontece é que nós temos uma situação em que vai ser necessário algum tipo de auxílio. E aí nós temos nessa questão do teto de gastos. E aí nós vamos para a questão das casas do Congresso, sobretudo na Câmara, que há uma disputa maior. Tanto Arthur Lira, que é o candidato apoiado pelo governo, quanto Baleia Rossi, que é o candidato apoiado pelo Rodrigo Maia, já se manifestaram
nessa situação de prorrogação de algum tipo de auxílio, né? Como eu falei, não necessariamente o auxílio emergencial nos moldes que a Caixa deu lá de R$ 600 no início da pandemia. E aí o próprio Paulo Guedes foi colocado nessa conversa de prorrogação do auxílio emergencial. Já se falou em Renda Brasil, foi uma confusão. Então, assim, o governo tem problemas na articulação. Essa decisão na Câmara vai ser muito importante, porque o presidente da Câmara, ele tem o poder de agenda e isso vai definir muita coisa. O que acontece aqui, bem-vinda Rayane, o que acontece é que na situação de furarmos o teto, ter essa expectativa do mercado de que o governo não vai cumprir o teto, nós podemos ter aí uma disparada da dívida pública, que já está ali por volta de 100% do PIB e, consequentemente, dos juros, da inflação, etc. Então, isso é muito importante. Né? A gente lembra, mais uma vez, eu lembro lá de 2010, dívida pública aumentando, inflação acima de 10%, juros acima de 14%, e ninguém quer isso de volta, ainda mais num contexto de crise sanitária, econômica, desemprego nas alturas. Então, a gente tem que tentar achar soluções dentro do teto e dá para fazer, né? Nós temos aí estatais altamente deficitárias, o governo prometeu isso, mas não cumpriu, né? Privatizações. Temos aí vários subsídios mal alocados na economia, enfim, tem dinheiro para alocar para as pessoas que realmente precisam sem furar o teto, isso vai ser muito importante. E aí, pessoal, e só para que os especialistas estavam falando, justamente que mesmo cobrindo o teto, mesmo respeitando o teto, nós só vamos ter superávit primário, ou seja, arrecadar mais do que gastar nas condições agora, né, mantendo-se as condições de agora, em 2025. Imagina furando o teto. Então, assim, pode ser um caos realmente absoluto. E aí, pessoal, a gente parte então para os investimentos, né? Como fica o cenário de investimentos nessa situação, nesse contexto de posse de Biden, de política econômica no Brasil, com esse risco fiscal de furar o teto e enfim, todas as problemáticas políticas também, e com essa situação também da vacinação incipiente, ou seja, aquele otimismo com a vacina, tanto é que a bolsa caiu ontem, caiu hoje, aquele otimismo com a vacina foi muito reduzido justamente por essas dificuldades logísticas, de importação, etc. Pessoal, é o seguinte, como eu falei, nós temos aí a situação de que nesse ambiente expansionista de muito dinheiro em todos os mercados, todas as classes de ativo que são reais, seja empresas, seja imóveis, seja criptomoedas, seja metais preciosos, tendem a subir. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu continuo comprando ações, claro que você faz ali uma escolha. Estava até falando com a aluna hoje. Ela, Matheus, recebi um dinheiro e tal, o que é que eu faço? A Tiziana, falei, Tice, vai lá, né, avalia seu portfólio, diversifica, mas como eu sei que você, no caso dela, né, a gente fez a consultoria e tal, eu sabia que ela já tinha lá reserva de emergência, renda fixa, o tesouro direto e tal, você pode arriscar. Por exemplo, o setor de cannabis, né, o canabidiol, enfim, todas as ações terapêuticas tende a crescer muito com o governo Biden. A Kamala Harris, vice-presidente, foi empossada hoje, ela é inclusive relatora do projeto que descriminaliza, né, que legaliza, melhor dizendo, o uso medicinal da cannabis, né, do canabidiol, em nível federal. Nós tivemos nas eleições agora de 2020 mais estados aprovando isso, né? Agora são cerca de 30 estados, poucos, né, o uso recreativo, mas eu estou falando mais do uso terapêutico, farmacêutico, etc. E isso é um investimento que tem tudo para crescer muito, né? Inclusive eu invisto nisso, já tive bons resultados, como eu falei. Em 2020 praticamente tudo subiu, tende a continuar subindo. Outro setor que tende a crescer muito, ESG, a parte de governança social e ambiental, né? O ASG no português, ambiental, social e governança, são empresas que têm uma característica ambiental sustentável, né? Isso o presidente Biden ele né, tem muito isso em consideração, essa parte verde. Então, por outro lado, né, empresas da velha economia, digamos assim, petrolíferas, mineradoras, podem sofrer um pouco mais, a gente vê a alta das commodities, então essas empresas estão no bom momento, mas esse ramo de ESG, que já veio crescendo muito em 2020, tende a crescer ainda mais em 2021. Criptomoedas, como eu falei, uma avenida muito grande, né? O Bitcoin, principalmente, ele é um recurso escasso, então ele tem um número limitado, o dinheiro está sendo assim, de forma, como eu falei, não é nem de helicóptero, é de jato, de avião, enfim, sendo despejado. Então, o Bitcoin também tem tudo para subir junto com algumas outras criptomoedas. Claro que tem que ter os cuidados, você precisa fazer de uma forma segura. Eu, por exemplo, faço, seja canabidiol, seja de cripto, eu faço por meio de fundos de investimento, que aí tem uma barreira de proteção, né, contra hackers, etc. Tem a regulamentação da CVM, mas estão entrando nesses segmentos, né, grandes fundos
bancos centrais, recentemente o PayPal, né, começou a aceitar o Bitcoin. Então, assim, são várias notícias que vão institucionalizando o uso e aumentando cada vez mais. Então, todos esses setores, né, seja canabidiol, seja o Bitcoin, seja essas iniciativas de ESG, também WESG, ou seja, empresas que têm mulheres no conselho de administração, tudo isso tende a subir, né, que são pautas que o presidente americano, que vai pautar aí a política econômica da maior potência do mundo, né, os Estados Unidos, ele tem toda essa característica. Outro setor, tecnologia, a gente viu como a Amazon, Google, Facebook, Netflix, todas essas empresas, Disney, subiram muito, né? Serviço de streaming, pessoal ficando mais em casa. A Amazon aí, a gente tem uma visão da Amazon, por exemplo, né? A Microsoft também, enfim, são várias, né? As Big Techs americanas, inclusive as asiáticas também, já já a gente fala de Ásia. Mas a gente tem uma visão da Amazon muito com a loja, né? Seja de livros, seja de artigos eletrônicos, mas eles têm um ambiente de serviços na web, né? O AWS, o Amazon Web Service. Inclusive estava ouvindo outro podcast sobre tecnologia muito bom, que é fantástico. Isso é uma linha de receita gigante para eles. A Apple também tem toda essa questão de serviços, né? Assinaturas. Então, assim, é uma coisa realmente impressionante. Inclusive a Amazon, ela faz a sua compatibilidade com o serviço da Microsoft, né? O Azure, enfim. É uma empresa realmente que vale a pena ter. Eu sou acionista dela, da Apple, da Netflix. E a Netflix, inclusive, soltou um resultado belíssimo, subiu bastante hoje. Claro, essas empresas são caras, elas tiveram um crescimento muito grande, mas ainda tem potencial, então acho que alguma coisa você tem que ter. Então é isso, pessoal, diversificar. Bolsa brasileira, estamos moderadamente otimistas, né? Tenho minha posição de bolsa relevante ainda, com as proteções e os cuidados. Então ter ouro, ter dólar. Ah, Matheus, mas você falou que o dólar vai cair. Isso ninguém sabe. Se acontece essa crise, se fura o teto, se tem um impeachment, enfim. Se acontece alguma coisa, o Brasil é craque nisso, né? Em cisnes negros, como o pessoal diz, é muito cisne para pouco lago. O cisne negro é aquele evento imprevisível, né, de alto impacto, como a eleição do Trump, a eleição do Bolsonaro, coronavírus, nem se fale. Então, você precisa estar protegido de alguma forma, seja cripto, seja ouro, seja dólar, é importante ter. E aí você vai calibrar, você vai colocar de acordo com o seu perfil de risco, de acordo com a sua tolerância a risco, você vai colocar mais bolsa, mais cripto, mais ouro, etc. Tá bem? Então, pessoal, era basicamente isso. Queria dar aqui um panorama geral. Eu sei que eu misturei vários assuntos, mas é porque hoje foi um dia bem agitado. Eu queria falar isso, né? Dar o resultado do Copom, comentar um pouco, 2%, sem o For Guidance, reunião de março. Talvez nós tenhamos aí, depois de 4 manutenções, um aumento, vai depender da inflação. E agradecer aqui a presença de todos, mais uma vez, quem estiver vendo gravado, pode deixar aqui seu comentário, sua curtida, compartilhar, deixar sua dúvida também. Obrigado aí para quem viu ao vivo. E é isso, pessoal. Um forte abraço. Qualquer coisa estamos à disposição.